três instrumentos que Deus usa para medir as pessoas, as obras das pessoas. Quais são esses três instrumentos? Primeiro, balança. Lá no livro de Daniel, quando o rei estava bebendo nos copos, nas taças que eram sagradas do templo, apareceu uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Farsim, ou seja, pesado, foste na balança e foste achado em falta. Então existe uma balança, sim. Jó fala sobre essa balança. Jó era um homem tão fiel, ele era tão justo, que ele disse assim, olha, pese-me Deus em balanças fiéis e saberás a minha sinceridade. Jó 31, me parece que é o versículo 6 ou o versículo 11. Então há uma balança, sim, onde são pesadas as nossas obras, tá? Segundo instrumento que Deus usa para medir o ser humano, o cálice. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles andaram 40 anos no deserto porque precisavam encher a taça dos amorreus da ira de Deus. Tá? Então, quando a taça encheu, foi o momento que o povo de Israel chegou lá na terra de Canaã e assumiu a terra, possuiu aquela terra, porque há uma taça. A Bíblia chama em Apocalipse a taça da ira de Deus. Então, tem pessoas que elas vão pecando, não se arrependem. E o que acontece? Os pecados dessas pessoas são pesados numa balança, são colocados numa taça, e agora vem a última parte, o livro. Então Deus usa, tá? Deus usa esses três instrumentos. Tá? Primeiro a balança, segundo lugar o cálice, que é a taça, e terceiro lugar o livro das obras, porque existe o livro da vida e existe o livro das obras. Então, esse livro vai sendo escrito às obras das pessoas para que elas sejam julgadas no dia do juízo final. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 20, que no juízo final, muitas pessoas serão julgadas ali, por quê? Abriram-se os livros e também o livro da vida. Então, esses três instrumentos Deus usa, tá, para medir as pessoas. Aí sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo, porque tem muita gente má, tem muita gente ruim, tem muita gente, porque existem vários níveis de pecados e existe também uma certa quantidade de pecados. Tem pessoas que pecam mais do que outras, algumas pecam menos. Existem pecados que são mais graves do que outros, e assim por diante. Pecado é pecado, a gente sabe disso, mas existe o pecado grande e existe o pecado pequeno. Por exemplo, quando o povo de Israel adorava o bezerro de ouro, Moisés diz, pecaste grande pecado contra Deus. Judas traiu Jesus, Jesus falou assim, olha, aquele que me trai, maior pecado tem. Então existem sim esses níveis de pecados. Uma época eu fiz um vídeo e falei sobre as 4 categorias de pecados. Esse vídeo está no meu Instagram, mas eu não quero falar sobre essa questão. Então vamos lá, porque tem pessoas que são ruins, são super, mega, hiper pecadoras, não se arrependem e mesmo assim estão vivas. É exatamente por causa de suas boas obras. As boas obras não salvam ninguém, levam ninguém para o céu. É a graça de Jesus. Mas essas boas obras, como elas estão ajudando outras pessoas, então Deus mantém essas pessoas vivas por amor a outras pessoas que estão sendo ajudadas por elas. Mas vai chegar um momento em que a balança vai pesar. Vai chegar um momento em que o cálice vai encher, aí essa pessoa vai morrer, vai expirar. E se não tiver confessado Jesus como Salvador, é Hades na certa, Seol, né? A gente fala Hades, Seol, fala inferno, mas a gente sabe que o inferno, propriamente dito, não foi inaugurado ainda, que é o lago de fogo. As pessoas que morrem sem Jesus hoje, elas vão para o lugar de tormento, lá naquela passagem do rico e Lázaro, mas não é o inferno ainda, o inferno mesmo é o lago de fogo. A gente usa esse termo para você entender melhor, fulano foi para o inferno, Aí tem uns pregadores, né, que são muito extremistas, gente, ninguém vai para o inferno não, as pessoas vão para o lugar de tormento. Gente, é só uma força de expressão. Ok, vamos lá. Então a pessoa, eu vou colocar aqui alguém que não crê em Deus, não crê em Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Já está condenado. Se a pessoa não crê em Jesus, ela morreu hoje, já está condenado. É bíblico isso aqui. Aí o que acontece? Essa pessoa não crê em Deus, não crê em Jesus, mas é uma pessoa boa. É uma pessoa que faz caridade, é uma pessoa que faz doação, é uma pessoa que tem um coração bom para os seres humanos, tranquilo. E essa pessoa ajuda muitas outras. Então Deus, por causa dessas boas obras, deixa essa pessoa viva, porque ela está abençoando outras pessoas. Tá? Só que essa pessoa, ela não se arrepende dos seus pecados, e os pecados dessas pessoas vai enchendo o cálice de Deus, da ira de Deus, vai enchendo. Então, e a balança. Então tem uma balança aqui, ó. Nessa balança tem as obras das pessoas boas. E nessa balança tem os pecados dessa pessoa, conforme eu citei a referência para você lá em Daniel. Então o prato fica aqui, ó. Fica aqui. Vai chegar um momento em que esse prato do pecado vai pesar mais do que o prato das obras. Então Deus tira essa pessoa. Tá? Porque há um limite.
Tá? A misericórdia de Deus ela é infinita, se renova cada manhã, mas aí a Bíblia fala assim, de que se queixa o homem? Cada um se queixe dos seus próprios pecados. Então vai chegar um momento que esse prato vai pesar e o cálice vai encher, aí Deus tira de cena essa pessoa. Então algumas ainda estão vivas, primeiro, claro, por causa da misericórdia de Deus, esperando essa pessoa se arrepender, reconhecer que é pecadora, confessar o seu filho, Jesus Cristo como seu Salvador, Deus sempre dando chance para as pessoas, né? E aí tem essa outra parte também, pessoas ajudando outras pessoas, e Deus, ele leva em conta isso aí. Porque existe um segredo na Bíblia que é muito forte, e eu creio que muitos já ouviram falar disso, é sobre sorte e bênção.